Fala galera, Simões aqui. Hoje eu vim falar sobre os critérios que nós usamos no time para a contratação dos nossos jogadores. A princípio, esse vídeo ele tem como público-alvo as pessoas que se inscrevem para a nossa seletiva ou pessoas interessadas em entrar para o time no futuro. No entanto, esse vídeo vai ficar aberto para todo mundo do canal, como um vídeo informativo também, não só com objetivo, não só para quem tem o objetivo de entrar para o nosso time ou para qualquer outro time, mas também como uma dica para a carreira de vocês. E o motivo para isso é, na verdade, bem simples, tá? Esses aqui são os nossos critérios, eu vou passar um por um, e todos esses critérios são, na nossa experiência, coisas que fazem com que um jogador de pôquer dê certo, tá? A somatória de todos esses critérios, elas são uma receita muito interessante para a gente dizer que um jogador de pôquer vai se tornar um grande jogador nos próximos anos, beleza? Bom, eu estou usando esse bloco de notas preto aqui para quem gosta de assistir o vídeo à noite e não para vocês não cansarem a visão de vocês. Então, se você está assistindo esse vídeo à noite, já deixa um like aí, se inscreve no canal. Se você está assistindo de dia, deixa o like também, não custa nada. Comenta aí embaixo se vocês preferem assim ou se vocês preferem aquele bloco de notas tradicional todo branco, tá? Mas provavelmente eu vou continuar fazendo assim mesmo. Antes da gente ir para o tema aqui, eu quero deixar mais um recado. Fiquem de olho sempre nos links ali embaixo. Tem algumas oportunidades. Tem link para compra do Holding Resources com desconto, o solver de pré-flop, essencial para quem quer ser um jogador desse Tingo, tá? Eu também estou respondendo dúvidas pelo Instagram. E dúvidas boas, dúvidas muito pertinentes, podem se tornar vídeos aqui para o canal, beleza? Dúvidas nos comentários também. E para dúvidas mais elaboradas, dúvidas mais pessoais sobre a carreira de vocês, se vocês quiserem dicas, esse tipo de coisa, me chamem lá no Instagram. O link vai estar aqui na descrição, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos recapitular. Esses aqui são os critérios que o time utiliza, para a contratação de novos jogadores. Esses pontos são pontos que vocês querem desenvolver, vocês vão querer melhorar ao longo de toda a carreira de vocês, independentemente se vocês estão entrando, se vocês estão dentro de um time ou vão entrar em um time. Esses são pontos que fazem, eles combinados, fazem com que vocês tenham boas chances de evoluir como jogadores de pôquer, beleza? Bom, eu coloquei aqui mais ou menos na ordem de importância, tá? Vocês vão notar que o profit total, ele é o que menos importa, beleza? Então você pode ter um gráfico para baixo, mas se você tiver a combinação de tudo isso daqui, você tem uma tendência a inverter esse gráfico nos próximos meses e anos e tem uma tendência a ser aceito pelo nosso time e por outros também, beleza? Esses pontos aqui são pontos que imagino que são também critérios de avaliação em outros times e são pontos que valorizam, digamos assim, valorizam o passe de vocês como jogadores de pôquer, beleza? Bem como aumenta muito as chances de vocês prosperarem rápido. O ponto principal, tempo disponível. Ah, Simões, quanto tempo eu preciso? Olha, é difícil medir, tá? É muito difícil eu dar um número exato aqui, mas eu vou colocar alguns números mágicos. Eu diria que 10 horas por semana é pouco. Eu diria que 10 horas por semana é pouco, tá? É, eu gosto de estudar algumas coisas fora do poker, e essas coisas eu estudo menos de 10 horas por semana, e tenho tido resultados interessantes, tá? Eu gosto de estudar idiomas, gosto de estudar produção musical. Vocês vão me ver aí nos próximos anos falando mais do que 2 idiomas e provavelmente com algumas músicas aí eletrônicas lançadas no Spotify. Provavelmente isso vai acontecer. Agora, no poker é um pouco mais difícil. É difícil levar o poker como um hobby. Na verdade, levar como um hobby é fácil, mas é difícil que esse hobby se torne um hobby lucrativo sem dedicação de horas, de tempo, de esforço, de energia. Então, eu acho que 10 horas, se você só tem as 10 horas para investir no poker, sabe? Eu não vou ser o juiz que vai decidir se vai dar certo ou não, mas vou dizer o que eu faria. Se eu não fosse jogador de poker e quisesse me desenvolver no poker e só tivesse 10 horas por semana para dedicar, eu dedicaria a outra coisa, tá? Eu dedicaria a aprender um novo idioma, a aprender um esporte, uma luta, uma dança, alguma coisa voltada à música, alguma coisa voltada a outras formas até de ganhar dinheiro na internet, beleza? Eu considero isso daqui pouco. Considero isso daqui pouco, ok? 20 horas eu também considero pouco, mas eu vou colocar numa outra escala que é mais ou menos assim. A gente começa a conversar. Aqui a gente começa a conversar. Eu vou fazer um cálculo aqui, bem simples, que é mais ou menos assim. Quantas telas eu, Simões, jogo por hora em Sitting Go? Provavelmente 10 telas por hora em média. Cada hora jogada eu jogo mais ou menos 10 telas. Então, se eu tenho 20 horas por semana, eu vou querer estudar uma boa parte dessas horas, né? No máximo metade, no mínimo um quarto, no mínimo 5, no máximo 10. Então sobram entre 10 a 15 horas por semana e eu faço 10 jogos por hora. Então vamos fazer as contas. Eu vou ter de 100 a 150 sitting goals jogados por semana. 100 a 150. Isso daqui por mês vai dar 428 jogos a 600 e alguma coisa. Beleza? 644, 645. 428 a 643. Beleza? 428 a 643 jogos. Dedicando de 10 a 15 horas
por semana. Esse é um volume que parece adequado, parece interessante e te sobram ainda de 5 a 10 horas por semana para estudar. O volume é interessante, é ok, tá? Se for maior, é melhor para todo mundo, para você como jogador, para o time, para o seu progresso, né, de modo geral. A quantidade de estudo me parece pouco. 10 horas parece interessante, mas 10 horas de estudo por semana com 428 jogos não é tão interessante assim. Se a gente colocar 30 horas, eu considero isso daqui como ideal. E isso daqui eu considero como limite. Se você disser para mim que você dedica 45 horas, eu recomendaria você dedicar menos horas e pegar essas 5 horas que sobram e dedicar a alguma outra atividade que te traga outros benefícios, alguma coisa mais de socialização, de desenvolvimento pessoal, alguma coisa que desenvolva o seu intelecto também. E eu sou um grande defensor do aprendizado de línguas estrangeiras. Eu acho que como uma forma de musculação para o cérebro, é muito bom a gente aprender uma outra língua. Eu já estudei várias, só cheguei na fluência no inglês, mas eu consigo entender, consigo arranhar um pouco aí de algumas. Acho muito bom, recomendo inclusive, tá? Para quem já está dedicando bastante pro poker, beleza? Então eu deixaria 40 horas como limite. Se a gente dobrar todos esses valores aqui, pô, eu vou ter 856 jogos ou 1.286 jogos com 20 a 30 horas de dedicação no grind, tá? O que vai me dar de 10 a 20 horas de estudo por semana. 20 horas parece até muito, beleza? Então vamos colocar 30 horas pro grind, 10 horas para o estudo. Parece interessante. 10 horas para o estudo, um estudo de 2 horas, 5 dias por semana. 2 dias você tira folga do estudo em dias que você for grindar mais. Estude depois do grind, não estude antes. Você vai cansar o seu cérebro antes do grind, beleza? Então você primeiro grinda, depois estuda. Estude bastante no dia que você não grinda. Estude menos no dia que você grinda. E não estude naquele dia que você mais grinda. A gente vai falar sobre isso em um outro vídeo falando sobre rotina e especialmente eu vou ter um vídeo aqui. Quando vocês estiverem assistindo isso, o vídeo já vai estar no canal ali, então dê uma olhada, clica no canal ali embaixo, vocês vão ver uma série de vídeos recentes falando sobre tudo isso daqui. Vai ter um desafio de volume, que eu acho muito interessante para vocês, lá eu explico certinho, e aí a gente aborda um pouco mais essa questão da divisão do tempo dentro da nossa rotina. Eu acho então que 40 é o limite, e também é próximo do ideal, 35 a 40 horas me parece bem interessante. Pô, Simões, mas eu trabalho, então eu não consigo dedicar 40 horas. Bom, naturalmente, tá? Agora, quem vai definir se você vai ser um jogador de pôquer ou não, não é o Simões, mas é a somatória desses e de outros fatores. Um deles é talento também. Existe talento, tá? Não caiam nessa falácia de que só depende de você e de que não existe talento, porque senão pô, ninguém compraria conteúdos, né? Material, curso, assinatura, se acreditasse que o seu sucesso depende de talento. Não é? Então é conveniente para quem vende conteúdos dizer que não existe talento. Existe, é lógico que existe. Não é todo mundo que se fizer tudo o que o Yuri Nerd Guy faz, não é todo mundo que vai ter o mesmo resultado do que ele. Ele tem uma receita própria e todos nós temos, cada um tem a sua. Até por isso eu tenho aquela proposição do desafio de volume. Aquilo é para medir. Eu vou mudar a palavra talento e vou colocar aptidão. Aquilo vai medir a sua aptidão para o jogo, não só para o jogo, mas para a rotina de um jogador profissional. Então existe também a questão do talento. Se você for uma pessoa muito talentosa, um cara muito talentoso, alguém que aprende muito rápido e alguém que tem um tato para o jogo, que tem dedo de jogador, a gente diz isso, quem é de jogo de tiro, jogo de igual CS, Dota, esse tipo de jogo, a gente chama de dedo de jogador. Tem alunos que eu vejo que demoram mais para clicar, para levar o mouse até o fold, sabe? E existe alguma relação. Claro que com a prática nós vamos ganhando essa skill, essa habilidade de lidar com a tecnologia, com os sites, com os solvers, mas existe também um fundamento aí muito grande de aptidão. Então existe sim aptidão, beleza? É óbvio que um jogador extremamente talentoso que não investe em nada desses pontos, ele vai largar muito atrás de um jogador que não tem talento e que trabalha todos esses pontos. Então, no fim das contas, não se preocupem com talento, com aptidão, mas se dediquem, tirem um tempo da vida de vocês para se dedicar de corpo e alma ao poker. Aí vocês vão descobrir rápido se vocês têm talento ou não, se vocês têm aptidão ou não, e vocês vão poder decidir se vão progredir, se vão prosseguir no poker ou não, beleza? E vocês vão poder tomar essa decisão de forma rápida, sem desperdiçar anos da vida de vocês sonhando em ser um jogador de poker. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos aqui dessa série, tá? Mas é importante, é muito importante para mim particularmente, não deixar que vocês desperdicem tempo de vida de vocês se dedicando a uma coisa que não vai dar em lugar nenhum. Então a gente precisa testar isso rápido. A gente precisa pôr em prática aquilo que é preciso pôr em prática para a gente
medir os resultados, fazer uma projeção realista, com base naquilo que a gente consegue executar, a gente faz uma projeção realista, e aí a gente vai ter uma visão muito clara para decidir se vale a pena ou não. E eu posso ajudar vocês com isso, dentro das minhas limitações, especialmente em relação a tempo, né? Eu não consigo atender muitas pessoas, mas aqui no próprio vídeo, no canal, no Instagram lá também, eu consigo ajudar vocês respondendo algumas dúvidas sobre isso. Então o primeiro ponto é tempo. Vocês têm pouco tempo, não vai fazer muito sentido você estar em um time, porque você paga uma porcentagem do seu lucro, mas você vai fazer baixo volume e não vai conseguir ter acesso não vai conseguir aproveitar tudo aquilo que o time te dá acesso. Então você paga uma porcentagem de um lucro baixo e recebe pouco, não faz sentido nem para você e nem para o time, beleza? Esses vídeos, inclusive, eles têm um dos objetivos é que eles sejam pré-time, que eles preparem o terreno, que eles preparem vocês, na verdade, para adentrar nesse território dos times de poker. De preferência o nosso, porque o nosso é muito, muito bom, muito brabo. Eu não posso falar em relação aos outros, mas sei que o nosso é muito bom. E se eu fosse aluno, eu gostaria de ser aluno de um time como o nosso, tá? Aliás, eu fui aluno 7 anos atrás, então eu ajudei a construir um time que é aquele que eu gostaria de ter tido quando eu fui aluno, beleza? Então, esse é um dos objetivos dessa série de vídeos. Beleza, o tempo disponível, tá? Eu vou abordar isso aqui com mais aprofundamento em vídeos futuros, mas a princípio, tentem separar uma boa porção de tempo da sua rotina, de tempo semanal, e já coloque em prática. Não adianta você me falar, Simões, eu não faço nada o dia inteiro, então eu tenho muito tempo disponível. Não, você não tem, ou pelo menos você não sabe. Você não sabe quanto tempo você tem disponível até você testar aquilo. Se você está acostumado a ficar parado o dia todo, você não vai de uma hora para outra colocar 10 horas por dia, não vai, não é possível isso. E se você conseguir, você provavelmente não vai ter uma boa performance. Então é para testar, e para isso eu recomendo que vocês vão lá no vídeo que fala sobre o desafio de volume, ali é muito importante. Outro ponto, volume total. Quantos jogos você fez ao longo da vida toda? Isso daqui diz respeito ao seu passado, né? Ao que você já conseguiu realizar no poker. Esse aqui para nós é o segundo, ou na verdade, ele é vamos dizer assim, o terceiro ponto mais importante, tá? O segundo seria volume mensal anual. O volume que você fez no último ano. Então se você, mas eu joguei para time em 2015, e você tá nos últimos 3 anos sem jogar, e ano passado você jogou 200 jogos o ano inteiro. Pô, não dá, cara, não dá, sabe? Mas para isso a gente tem, tá? A gente tem eu posso passar para vocês o encaminhamento ideal para isso, mas não é uma situação que te vai dar vai te cacifar, vai te dar o calibre para que você seja um jogador profissional de poker no curto prazo. Você vai precisar recuperar essa forma, essa rotina de dedicação, e isso leva um tempo. Volume total, menos importante do que o volume mensal e anual. Volume mensal e anual, nós estamos falando de uma amostragem mais curta. Não importa tanto assim o seu volume da vida toda, mas importa o que você tem feito nos últimos tempos. Então, galera, se você presta atenção nisso. Se você colocou no seu radar times de poker e você decidiu que vai entrar para um time de poker, comece a fazer volume agora. Jogue baratinho. Jogue baratinho, tá? Um gráfico para cima em Sitting Go ou MTT de $1 vale muito mais do que um gráfico para baixo em Sitting Go ou MTT de $20, beleza? Então, às vezes, a gente recebe jogadores na seletiva e eles falam assim, mas eu jogava ABI 20. Não, você vai ver o mais caro que ele jogou na vida era 20. Isso não é ABI, isso não é buy-in médio, isso é topo. Eu joguei ABI 20, eu jogava torneio de $20, então eu quero entrar pro time jogando torneio de 20. Aí você vai ver no gráfico dele, quando a gente filtra tudo por buy-ins, ele era lucrativo até 5. Mas ele jogava até 20. Cara, isso é puro ego, sabe? Isso é puro ego. Deixem o ego de lado no que diz respeito a buy-in. Deixem o ego de lado em buy-in. Coloquem o ego de vocês, coloquem o orgulho de vocês em volume, beleza? Um jogador que joga MTT de $20, não bate, não está lucrativo, e jogou 200, pra mim isso vale de quê? Né? Pra mim, como alguém que seleciona esse jogador pro time, não vale muita coisa. Para que esse resultado faça com que esse jogador se profissionalize. Vale do quê? Não vale de muita coisa. Agora, um jogador que está fazendo ali firme 800 sitting goals por mês, 400, 500 MTTs por mês, mas ele está empatado em ABI 1. Esse cara tem muito mais chance de progredir na carreira do que aquele que não tem constância, tá? Então eu posso até colocar aqui um subcapítulo falando sobre constância. Constância é muito, 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 muito importante. Então, não sejam ingênuos, não meçam a si mesmo e não queiram que a gente meça vocês pelo topo, por aquilo que poderia ser. Não é assim que funciona, tá? Meçam a si mesmos. Vocês vão fazer medições sobre o potencial de vocês com base naquilo que vocês têm feito. Então, quantos jogos você fez mês passado? 50. Mas eu tenho muito mais do que 40 horas semanais livre. Então, por que você fez 50, né? Por que não fez 500? Mas
mas eu esperei entrar pro time para aumentar o volume. Não, já vai fazendo antes. Você prova o seu valor, você aumenta o seu valor como jogador de poker, você chega com uma imagem muito melhor, sabe? E o principal, você não quer estar num time pro time corrigir problemas básicos como rotina e volume, sabe? Você quer estar no time pagando relativamente caro por aquilo que é mais caro no poker, que é a técnica, que é a experiência de jogadores que são profissionais de poker, como no meu caso eu sou profissional há 7 anos. Faz 7 anos que eu vivo só de poker, tá? Imagina que ruim seria você me pagar para eu te ensinar a lidar com o seu próprio tempo. Cara, a gente até faz, em alguns casos, mas é perda de tempo nosso e de vocês também. Então, tentem, tá? Tentem dar mais valor ao que realmente importa. Buy-in não importa, até porque o trabalho do time é fazer você subir de buy-in. O seu trabalho é volumar. Então, por que quando vocês que eu digo de modo geral, alguns jogadores, por que alguns jogadores quando quando se inscrevem pro time, eles vêm se vangloriando de buy-in. Mas, poxa, buy-in é o meu trabalho, amigo, não é o seu, tá? O seu trabalho é volume. Se você me mostra buy-in e não mostra volume, você não será contratado pro time. Pro nosso, pelo menos. Para alguns, talvez seja. Cada um trabalha de um jeito, então também recomendo que vocês façam pesquisas aí, né? Pesquisem e tudo mais. Conversem com ex-alunos de time, essa é uma das coisas mais importantes. Conversem com ex-alunos de time, tá? Com mais de um, porque aí você quebra a variância, né? Às vezes tem 2 ou 3 alunos na história do time que um dia eu dei uma resposta atravessada para ele, se você perguntar para ele, vai falar, o time do Simões, esse time aí não presta. Então, perguntem para 1, 2, 3, 4 alunos, se possível, tá? Assim você quebra a variância. Da mesma forma que tem alunos que são, modéstia à parte, são apaixonados por nós e pelo time e que vão te dar um feedback extremamente positivo. É bom a gente filtrar isso com uma amostragem maior, beleza? Bom, então volume total, volume mensal, foquem bastante nisso. Volume total é mais o volume da vida toda mesmo, né? Não tem como a gente trabalhar isso no curto prazo, mas o mais importante é isso daqui. Outro ponto, ferramentas. Tracker. Se você tem um tracker, eu falei isso sobre, naquele vídeo passado, o que é preciso em termos de ferramentas para um jogador de Sitting Bull se profissionalizar. Então a gente vai ter o Tracker, Hold'em Manager 3, é o que eu recomendo, Poker Tracker 4 também recomendo, Hand to Note, eu acho ele muito caro. Ele é muito bom, muito melhor do que esses, mas acho que são funcionalidades que um jogador iniciante não utiliza, tá? Mas se vocês têm, se você já tem, ou se você pretende comprar também, é tudo bem, tá? É tudo bem você ter qualquer um desses trackers, mas tenha um tracker desses. Beleza? E utilize do seu próprio lucro para comprar um, se você não consegue pagar do próprio bolso. Se é só isso que te atrapalha entrar no time, recomendo você se planejar e comprar, tá? Mas eu vou receber o bankroll, eu não posso tirar do bankroll e comprar um tracker. Isso assim, até é possível ser feito, mas eu acho um pouco de mau tom. Não acho de bom tom isso daqui, sabe? Porque você ter um tracker, principalmente o Hold'em Manager, que é vitalício, ele me diz respeito, ele na verdade, isso me diz que você está comprometido com a sua carreira. Entende? Eu espero que eu tô tentando usar um exemplo aqui, né? Mas um dealer de poker live, por exemplo, eu espero que esse dealer tenha pelo menos uma camisa preta, sabe? É o básico. Uma camisa preta e um sapato social, não precisa muito mais do que isso. Eu espero que ele tenha isso. Se você chega e diz, Simões, eu sou dealer, quero trabalhar no seu clube. Inclusive, nós temos sou sócio de um clube aqui em Florianópolis, Lagoa Poker Club. Vocês podem procurar no Instagram. E estão convidados a aparecer lá a qualquer hora, tá? E por isso eu tô usando esse exemplo de dealer aí, tá? Se você chega lá no clube pedindo serviço e fala, pô, eu sou dealer, eu tenho experiência e tudo mais, e a gente fala, tudo bem, vem fazer um teste aí amanhã, vem com a camiseta preta e um sapato social. Aí você fala, não, mas eu não tenho, mas é a empresa que tem que fornecer e tudo mais. Até um certo ponto, até é verdade, tá? Se for um uniforme com a logo, é a empresa que tem que fornecer. Mas como que você é um dealer e você não tem uma camisa social preta, sabe? E isso passa uma ideia de alguém que é muito mais um aventureiro que não tá disposto a se comprometer. Faça um planejamento ou financeiro ou da sua rotina como jogador de poker e compre um tracker. Isso aqui é muito essencial, é muito fundamental. E tem vídeos ensinando a mexer. Precisa disso. O time precisa que você tenha isso para a gente conseguir avaliar o seu jogo e ensinar você a estudar as suas mãos por conta própria também. Outro ponto, profit por buy-in. Quando você vai no Sharkscope, quando você tem uma assinatura do Sharkscope, você pode ir no desmembramento e ali você vê os jogos. Ali você vê os jogos que o player jogou. E às vezes a gente vê ali, o player ele jogou milhares de jogos de Sitting Bull de $1, de $2, de $5, de $10, né? Aí nos de $1, ele lucrou $300. Nos de $2, lucrou mais 300. Nos de 5, lucrou mais 300. E nos de 10, ele derrubou 1.000. Faz as contas, o gráfico dele tá para baixo. Ele tá para baixo. Só que, se tem volume suficiente em todos esses buy-ins, aquele buy-in mais alto que ele é lucrativo, a gente considera, dependendo do volume e do ROI, a gente considera que ele bateu. Então qual limite ou qual buy-in você bateu com consistência. O que é consistência, né? Não adianta você ter 300 jogos, aí você ganhou um Mystery Bounty no MTT, lucrou $5.000 e você fala, eu bati. Não, você teve um big hit
puramente por sorte, principalmente se for Mystery Bounty, né? Ou você runou e cravou um torneio ali no meio de poucas centenas. Isso não diz que você bateu aquilo, tá? Então, consistência, a gente tá falando de um volume muito grande ou de um volume um pouco menor, mas de um gráfico que sobe com uma certa constância. E só para dar um exemplo para vocês sobre constância, quero mostrar aqui para vocês o meu gráfico total na carreira, tá? Isso daqui é um grupo de jogadores. Vocês veem que eu tô nativo aqui nos últimos anos jogando MTT. É o período que o gráfico mais sobe, né? Isso daqui é um gráfico que mostra constância. Esse daqui de cima é o meu gráfico filtrado acima de $50. Todos os MTTs que eu joguei acima de $50. Se filtrar para Sitting Goal, né? Ele vai ter constância também, tá? Vamos ver, eu acho que vai ter. Tem 3 mil jogos, não tem Big Hit, porque é Sitting Goal. Tem um ROI interessante, tá? Inclusive, não acho que vocês vão ver esse tipo de ROI aqui, tá? A amostragem é pequena ainda, mas é difícil ver 9% de ROI nesses Sitting Goals mais caros, né? Então, esse é um gráfico que tem razoavelmente uma constância. Esse daqui tem uma constância muito interessante, o gráfico total, não é? Ele tem uma constância muito interessante. Tem períodos de downswing, a maior deve ser uns 10k, acho que nem isso, tá? Nas recentes, a maior deve ser 2k. Eu não lembro de ter pego uma downswing maior do que 2k nos últimos 4 anos, né? Desde 2022 eu tô jogando, até antes disso, né? Enfim. Então esse é um gráfico que tem muita constância, é o meu gráfico total da vida toda. Esse daqui é um gráfico desses Sitting Goals mais caros. Esse daqui, filtrando MTT. Eu tô lucrativo? Tô. Mas olha o ROI, olha o número de jogos, olha a volatilidade desse gráfico, tá? Eu posso dizer que eu bati a BI 85 com isso daqui? Não, não posso. Não posso, tá? E aí a gente pode ir explorando, né, mais situações, mais buy-ins, até a gente achar um buy-in que, por exemplo, aqui eu já tenho um ROI um pouco maior, em 3 mil jogos, filtrando de 20 a 25, de 20 a 50. Então no ABI 26, me falta amostragem ainda, mas já tem um indício um pouco maior, tem mais jogos, tem ROI maior. Se eu reduzir isso daqui, olha só, 6 mil jogos, 30% de ROI, ABI 18, cara, ABI, ROI muito bom, volume, etc. Então esse aqui é um gráfico que eu procuro para dizer com certeza, esse jogador eu poderia colocar no time jogando ABI 18 de cara, porque ele fez 6 mil jogos, ele fez 30% de ROI e não tem 40 mil de profit, não tem um big hit de 10 mil aqui. Inclusive o maior da minha carreira foi 5 mil, tá? 5 mil perto de um total de 40. Se no meio desses, se esse gráfico estivesse andando de lado e tivesse um big hit de 40 aqui, e seria bom, financeiramente daria na mesma, mas não teria a constância que a gente procura. Então essa constância a gente constrói como? Sem ter ego nos buy-ins, porque se eu for jogar por ego, eu vou jogar ABI 85, vou enfrentar esse tipo de variância e talvez ganhe menos dinheiro, porque o meu ROI vai ser muito mais baixo, né? Então, até se eu vou filtrar para vocês verem qual que é. Olhem os buy-ins que eu já joguei, ó. A gente tem ABIs filtrados bem interessantes. Em 2021 eu joguei ABI 40, e quando a gente vai filtrar nos últimos 4 anos em MTT, vai ser 1.400 dias, mais ou menos, né? Que é isso? Mais ou menos os últimos 4 anos. Eu tô jogando ABI 14. É um ABI menor do que o que eu poderia estar jogando. Poderia estar jogando mais alto, tá? Mas priorizo por isso daqui, constância, um gráfico que só sobe. Porque eu faço volume baixo, né? 8 mil jogos em 4 anos, é muito pouco. 2 mil jogos por ano é o que eu faço em MTT. Como eu disse pra vocês, eu divido com outras situações, com outros objetivos, tá? Então, tudo isso para falar para vocês sobre constâncias. Então, qual buy-in que eu, Simões, bati com consistência, né? O último que eu diria aqui seria o ABI 26. Eu tô bem seguro que eu bati a ABI 26. Quando eu filtrei aqui embaixo, esse aqui é o de Sitting Goal, né? Então, Sitting Goal ABI 65, bati? Pô, bati, né? 3 mil jogos, 9% de ROI. Sitting Goal tem menos variância. Esse daqui, ABI 26 de MTT, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Eu posso ampliar esse filtro, isso daqui tá de 11 a 50, e eu poderia colocar de 11 a 109, por exemplo, sabe? E tirar isso daqui, posso colocar últimos 4 anos também. A amostragem recente sempre vale mais. Olha só, ABI 20, né? Últimos 4 anos estou jogando mais barato. Então, ABI 20, um ROI interessante, né? Um gráfico com relativa constância, não tem muitas swings, né? Então, esse ABI 20, estou tranquilo que eu bato ele em MTT. Provavelmente bato mais alto, mas não tenho volume suficiente para provar isso. E é isso que a gente leva em consideração. E é isso que vocês têm que levar em consideração na hora de escolher os buy-ins, sabe? Não é porque você já jogou que você tem que continuar jogando, tá? Eu gosto de construir esses moving ups de acordo com um volume bem alto e com o ROI bem alto. Se o meu ROI não é alto, eu não subo de buy-in. Até por isso eu tô jogando ainda um ABI até hoje, até mais baixo do que isso daqui, né? Porque com 22% de ROI no ABI 20, eu não vou subir. Eu não vou subir de buy-in. Eu não vou jogar $30 se meu ROI tá em 22. Porque 22 de ROI para 20, 4 e pouco por game, né? Se eu vou para os $30 e meu ROI cai para 10%, eu vou ganhar $3 por jogo. Eu vou trabalhar mais, estudar mais e ganhar menos dinheiro, tá? Então esses moving ups também tem que ser bem estruturados em cima de resultados muito bons. Só resultados muito bons podem fazer vocês fazerem moving up. Então já estou justificando aqui que às vezes a grade que nós vamos propor para alunos pode ser um pouco decepcionante, mas ela, assim, porque vai ser mais barata, mas ela é eficiência pura no sentido de levar você para um profit mensal
alto o mais rápido possível, beleza? Não adianta nada você começar jogando caro, emburacar o seu gráfico, tiltar, entrar em make-up com o time e ter que jogar 1 ano, 2 anos da sua vida para pagar a dívida. Não é isso que a gente quer, tá? Então, muito cuidado com isso em relação a buy-in, mas assim, tudo isso a gente avalia quando vocês se inscrevem para o time, a gente avalia esses buy-ins aqui que vocês já bateram. Não tem problema se o profit total está para baixo, beleza? O que a gente vai fazer vai ser filtrar você por buy-ins e verificar qual que é o buy-in mais alto que você bateu com consistência. Isso daqui é tudo que importa, beleza? Beleza. Agora, vamos repassar tudo isso e pensar por conta própria, né? Tempo disponível, vou falar sobre isso lá na frente, mas vocês têm que separar e executar tempo pro poker. Não adianta falar, tá? Falar até papagaio fala. Não adianta você pode me falar qualquer número. Ah, sim, mas eu consigo dedicar 80 horas, tá? Dedica 20 primeiro e me mostra, tá? Faça um volume equivalente a 20 horas semanais, faça esse volume por um mês. Mês que vem você volta, sabe? Você não vai perder nenhuma chance por causa de um mês provando que você é capaz de fazer aquilo que você é capaz de fazer. Então, antes das 80, faça 20. Na semana seguinte, se tá fácil, faça 25. Depois faça 30. Tá difícil? Estabiliza, até ficar fácil. Aí você sobe. Não tentem compensar o passado de vocês dedicando tempo excessivo agora, porque essa é a receita do fracasso também, beleza? Alguém que nunca foi pra academia fazer musculação, uma pessoa sedentária, vai lá, coloca um peso mais alto do que consegue carregar, é muito mais possível essa pessoa conseguir uma lesão ou essa pessoa desistir no dia seguinte do que essa pessoa conseguir a constância, que é o que precisa para ter resultados. Então comecem devagar, mas comecem, dediquem tempo. O quanto antes, agora, essa semana, hoje, dediquem tempo ao poker, beleza? Eu vou falar mais sobre isso daqui num vídeo que vai ser intitulado Como Estudar Sem Estar em um Time e Sem Ter Acesso a Cursos, beleza? Então, vocês podem começar esse tempo de dedicação maratonando essa série de vídeos recentes que eu tô fazendo no canal, beleza? Volume também, mesma coisa, o volume é um reflexo do tempo disponível, eu vou tratar disso daqui também em outros vídeos futuros. Ferramentas, use o seu lucro para comprar um tracker o quanto antes, isso é importante, isso é essencial, isso te ajuda inclusive a estudar por conta própria e dedicar mais tempo, tá? Você consegue revisar os seus próprios jogos no tracker e com isso dedicar aí pelo menos umas 5 horas por semana revisando seus jogos, isso é bem interessante. Profit, aqui é só com estudo. Aqui é só com estudo, tá? E você pode dizer assim, pô Simões, como que eu vou volumar se eu não tenho profit ainda? Só que por outro lado, como que um time vai te avaliar se você não tem volume, sabe? Esse começo é difícil mesmo, pode ser que demore, não tem problema, tá? Foque nas informações que eu vou passar pra vocês ali naquele vídeo falando sobre como estudar sozinho, como estudar por conta própria, beleza? Fiquem de olho no canal, porque é possível que no futuro a gente tenha novidades aí em relação a cursos ou parcerias, então fiquem de olho nisso, tá? Eu diria que nos próximos 6 meses é bem possível que a gente tenha novidades em relação a isso, então fiquem alerta, oportunidades para vocês estudarem não vai faltar, ok? Fiquem ligados no canal aí, então, que a gente vai ter novidades. Profit total, né? Isso daqui é uma consequência no longo prazo de todos esses outros fatores. Então, essa questão do profit vocês podem deixar de lado por enquanto. É tempo, cara, é tempo. Faça uma lista de coisas que você pode fazer para melhorar o seu jogo. Uma delas é jogar bastante, pegar experiência no jogo. Essa é a primeira. Revisar seus próprios jogos, não custa nada fazer isso. Essa é a segunda, tá? Estudar com grupos de amigos e tudo mais. Vai ter um vídeo falando só sobre isso. Faça uma lista das coisas que você pode fazer para evoluir no poker e faça uma programação para fazer essas coisas pelo menos aí umas 30 horas por semana, beleza? Se você não tem essas horas, sim, mas eu só tenho 20, mapeie essas 20 e tente dedicar essas 20, mesmo que seja jogando só Sitting Go baratinho, só MTT de 50 centavos, não tem problema, jogando só uma tela, só 2 telas, não é o resultado, você não tem que entregar resultado no começo da carreira, começo da carreira é tempo, dedicação, principalmente constância, beleza? Bom, galera, deixa eu conferir se... acho que eu dei todos os recados importantes aqui, tá? Os links vão estar todos aqui embaixo na descrição, beleza? Se você não deixou uma curtida no vídeo ainda, considere deixar. Se não se inscreveu no canal, considere se inscrever também. Dá bastante trabalho fazer tudo isso daqui e eu espero ouvir o feedback de vocês também. Lembrando, dúvidas, vocês podem jogar pra mim aqui no campo de comentários ou lá no Instagram. Lá no Instagram eu respondo mais rápido do que aqui, fechou? É isso então, galera. Valeu, até a próxima.